Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Taime Vanini, aqui do Já Passei Educação. Hoje a gente vai responder uma questão de acento indicativo de crase, também conhecido como acento grave, né? Que muita gente chama simplesmente de crase, mas crase, na verdade, é o que ocorre para gerar esse acento, né? O acento chama-se ou indicativo de crase ou acento grave. Então a gente tem esse receio, né? Poxa, questão de crase difícil, não sei como faz, cai em todas as provas. Então, assim, vamos tirar essas ideias aí da cabeça, vamos colocar na cabeça que a crase que o acento indicativo de crase é fácil, que ele tem muitos macetes que ajudam a gente a desenrolar, né? Então, são questões que não pode errar, pessoal. São questões que estão de bônus aí na avaliação de vocês, para vocês acertarem e ganharem esses pontinhos, né? Ter certeza desses pontinhos. Vamos lá responder, vou explicando para vocês aqui quais os procedimentos que a gente pode fazer em relação a uma questão de crase para que ela fique mais fácil. Vamos lá então, sem mais delongas, boa resolução. Dá aquele pause antes de responder, antes de acompanhar a resolução, dá aquele pause, responde, aí depois acompanha comigo a resolução, combinado? Vamos lá então. Então, assim, gente, aqui é uma questão de acento indicativo de crase padrão, né? Que tem um texto e aí você tem que adicionar a esses espaços o azinho com o acento, sem o acento. Às vezes também pode acontecer de terem várias frases e você ter que marcar aquela em que o acento está correto ou marcar aquela em que o acento está incorreto, né? Gente, primeira coisa que vocês têm que lembrar sobre o acento indicativo de crase é que ele só ocorre à frente de palavras femininas. Então, assim, estou com aquela frase, por exemplo, assim, ó, nós precisamos ir a pé. Pé, por exemplo, tem um A e tem o pé. Será que esse A vai ter o acento? Por que que não vai? Pensem aí, pessoal. Pé é uma palavra masculina, é o pé. Então, na frente da palavra pé, não vai ter o acento indicativo de crase. Entendeu? Vai ter o A, mas não vai ter o acento. Deus. Por exemplo, o Azinho na frente de Deus. Entrego tudo a Deus. Não vai ter a crase, não vai ter o acento. Por quê? Porque Deus é uma palavra masculina. Ele foi até o vilarejo a cavalo. A cavalo. Não vai ter, porque é uma palavra masculina. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é isso, palavras femininas. E quando eu falo de palavras femininas, são palavras femininas mesmo. Isso quer dizer que, por exemplo, na frente de um verbo, não vai ter a crase, não vai ter o acento indicativo de crase. Por exemplo, almoço a partir das 11 horas. Esse a partir, por exemplo. A gente vê muito, né, pessoal, na frente dos restaurantes, das lojas. Então, por que na frente do a partir não vai haver o acento? Porque partir é um verbo. E a gente só coloca o acento indicativo de crase na frente de palavras que são femininas. Estão entendendo, pessoal? E isso já me simplifica muito o uso desse acento. Porque eu sei que a minha dúvida vai ser simplesmente na frente de uma palavra feminina. Qualquer palavra que ou seja masculina ou não tenha um gênero, como é o caso de eu, como é o caso de mim, como é o caso de verbos, não vai haver esse acento, certo? Aí, pessoal, tô na frente de uma palavra feminina. Não sei se eu coloco ou não coloco acento. Aí a gente vai usar um macetinho. Vou mostrar pra vocês, peraí. Então, aqui, gente, só ocorre à frente de palavras femininas, né? Não ocorre na frente de verbo, não ocorre na frente de palavra masculina. Não ocorre também, pessoal, na frente de palavras que o A está no singular, o Azinho, e a palavra a seguir está no plural. Por exemplo, vou me dirigir à senhora. Vou me dirigir à senhora. Aqui vai ter, ó, eu vou mostrar pra vocês, já vou mostrar o macete, já vou mostrar o que
por que que a gente tem a questão do singular e do plural aqui. Então, eu tô na dúvida, vou me dirigir à senhora. Será que esse a vai ou não vai ter o acento indicativo de crase? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou até escrever aqui, ó, macete da crase, ó. Macetinho. Quando eu tiver dúvida na frente de uma palavra feminina, eu vou trocar por uma palavra masculina, qualquer palavra masculina. Aqui no caso, senhor... Ai, gente, desculpa, aqui ficou parecendo um izinho, mas é a perninha do R. Vou me dirigir à senhora, vou me dirigir ao senhor. Vou colocar senhorio, vai, só pra dar uma fortalecida aqui na minha perninha do R, que ficou parecendo um I. Vou me dirigir à senhora, vou me dirigir o senhorio ou ao senhorio? Vou me dirigir ao senhorio, certo? Então, eu troquei a palavra feminina por uma masculina, senhorio. Troquei senhora por senhorio. E na frente do senhorio apareceu o ao. Isso quer dizer que se aqui apareceu o ao, aqui vai ser necessário colocar o acento indicativo de crase. Agora, se eu tivesse, por exemplo, assim, ó. Vou ver a senhora. Aí eu vou mudar de novo, ó. Tô na dúvida, coloco ou não coloco. Vou colocar senhor, senhorio novamente, vai, senhorio. Vou ver o senhorio. Tá vendo que aqui eu não usaria o ao, eu usaria o apenas. Tá vendo que aqui eu só usei o o, então aqui eu não vou colocar o acento indicativo de crase, entendeu? Então, ó, gente, tô na dúvida na frente de uma palavra feminina. Troquei a palavra feminina por qualquer outra palavra masculina. No caso aqui, troquei senhora por senhorio. Mas se eu quisesse trocar senhora por homem, senhora por carro, qualquer coisa, daria certo do mesmo jeito, tá, pessoal? Não precisa ficar sofrendo para encontrar uma palavra que tem exatamente o mesmo significado, só que no masculino. Não é esse o caso. Qualquer palavra masculina, ela vai funcionar. Fiz aqui o teste, ó. Troquei a senhora por senhorio e verifiquei que apareceu o ao. Então, aqui eu coloco a crase. Vou ver a senhora, coloco o acento no caso, né? Vou ver a senhora. Aqui eu vejo, ó, que troquei senhora por senhorio e não apareceu o ao. Apareceu apenas o o. Então, aqui eu não coloco. E esse macetinho já vai me ajudar na frente na maioria dos casos. Então, assim, às vezes, me perguntam, né? O que eu estudo para crase? O que eu estudo para acento indicativo de crase? Estudo macete. Tenta fazer o macete várias e várias vezes, porque ele vai já te ajudar em muitas questões de acento indicativo de crase. Voltando aqui, pessoal, depois de ter entendido esse macetinho, eu tava falando para vocês a questão dos singulares e plurais, né? Vou até colocar aqui um outro cantinho, que vai ficar um pouco apertado ali. Então, assim, eu tenho que pensar que o acento indicativo de crase, ele tem uma questão de singular e plural que tem que ter uma concordância. Então, por exemplo, ó. Refiro-me à mulher. Tentem fazer o macete aí pra ver se tem, gente. Refiro-me à mulher, refiro-me ao homem. Então, aqui tem, certo? Refiro-me às mulheres. Refiro-me às mulheres, refiro-me aos homens. Então, aqui também tem. Porém, ó, refiro-me a mulheres. Tá vendo que aqui, gente, o a está no singular e a palavra da frente está no plural? Nesse tipo de caso, a gente não vai colocar. Então, é outra dica que eu deixo para vocês. Só ocorre à frente de palavras femininas. Tem o macetinho do o e do ao, que ajuda bastante. E tem a questão dos singulares e plurais, ó. Só vai ocorrer... Caso ocorra, né? Caso haja realmente a necessidade, só vai ocorrer se a estiver no plural e a palavra da frente... Desculpem, se a estiver no singular, palavra da frente no singular, ou as no plural, palavra da frente no plural também. Se tiver o a no singular e a palavra da frente no plural, aí não ocorre. Já é um momento ali que você não vai nem pensar muito. Você vai falar que não tem e pronto. Vamos agora para a questão, gente. Então, nós temos 4 lacunas para nós completarmos. Vamos tentar colocar aqui, né? Ó. Então, ao brincar, a criança se descobre, pois percebe se está apta ou não a realizar. O que é realizar? É um verbo. Se é um verbo, não vai ocorrer a realizar determinada atividade. No entanto, quando sua dependência das telas é grande, ela pode se tornar alheia à realidade.
Vamos trocar a realidade por uma palavra masculina? Vamos trocar por homem, por exemplo, ó. Ela pode se tornar alheia ao homem ou ao homem? Se tornar alheia ao homem. Então, aqui vai o acento. Entenderam, gente, na prática, como que usa esse macete? Podem mandar aí nos comentários, caso não tenha ficado muito claro, que eu explico novamente, tá? Explico com outras palavras, fiquem à vontade, gente. Nosso propósito aqui é que vocês entendam tudo muito certinho. Por isso, os adultos têm de estar atentos a todas. Tá vendo aqui, gente, como aqui tem, ó, plural, e aí todas elas estão no singular, quer dizer o quê? Que minha única opção é colocar sem também, porque só eu poderia pensar nisso se tivesse algum A aqui que estivesse no plural para concordar com esse todas, né? Que não faria o menor sentido, né, as todas. Mas, enfim, já sei aqui que o A vai ser sem o acento. E garantir a criança, e garantir ao homem ou ao homem? E garantir ao homem. Então, naturalmente, A com o acento. E garantir à criança um desenvolvimento pleno e adequado. Então, temos sem, com... Peraí. Sem, com... Sem e com, né? O A sem, na frente do realizar. Alheia à realidade com... estar atento a todas, sem, e aqui a criança com letra C é a nossa resposta, gente. E aí, facilitou um pouquinho? Me contem aí se deu para entender bem, pessoal. É isso! Vejo vocês nas próximas correções. Ótimos estudos!